Registra aí. Hoje o nosso tema é testamento, um dos poderes máximos da pessoa humana, que cresceu muito durante a pandemia, porque a pessoa, em geral, as pessoas idosas, se viram na iminência de morrer. E aí pensaram, o que vai ser do meu patrimônio? E aí lembraram, é possível eu fazer um testamento e destinar 50% do meu patrimônio para quem eu desejar. Então a gente começa trazendo o conceito desse instituto, que é regulamentado pela nossa lei civil, desde o nosso Código 16 até o nosso Código atual. Então a gente pode dizer que o testamento é um ato formal e solene pelo qual uma pessoa declara o destino de 50% do seu patrimônio. E ele pode abranger questões patrimoniais, mas também questões não patrimoniais. Por muito tempo, o testamento foi utilizado para que o homem, em geral o homem, reconhecesse a paternidade fora do casamento. Hoje em dia, a gente vê uma série de outras cláusulas colocadas dentro do testamento, até mesmo, mais recentemente, o chamado testamento ético. O que é isso? É aquele documento em que o testador vai declarar e trazer para os seus herdeiros testamentários os princípios e os valores que conduziram a vida do testador, principalmente no contexto patrimonial, inclusive com sugestões e conselhos para que sejam seguidos pelos seus herdeiros. Nós sabemos que o testamento ele pode ser feito de forma particular ou de forma pública. De forma particular é quando ele faz aquele chamado testamento cerrado, muito raro na prática, muito raro hoje em dia, em que ele é levado ao cartório, que vai apenas coser, costurar e selar aquele documento e vai dar uma declaração, de que aquele documento foi entregue àquele cartório e posteriormente, após o falecimento, ele vai ser aberto, mas inclusive tem que ser avisado a alguém que existe esse testamento, ainda corre-se o risco desse documento se extraviar ou queimar ou numa inundação se perder, O testamento público, que também é feito perante 3 testemunhas, o testamento particular, que é feito perante 3 testemunhas, Mas a gente tem o testamento público, que é feito perante o cartório, neste caso, especificamente perante o cartório de notas, ou perante aquele cartório que tenha tal atribuição. E ele é recomendável, porque ele é mais seguro, Porque ele vai ser lavrado, a parte pode até usar a plataforma do e-notariado, ou pode levar o seu documento manual ou mecanizado. Aí o tabelião ou seu substituto vai fazer a leitura em voz alta perante 2 testemunhas, vai fazer a assinatura ao final, vai dar o auto de certificação, isso vai ser registrado em livro de notas. Então é uma forma de testamento que é a forma mais recomendável, Quando a gente fala na plataforma do e-notariado, a gente precisa destacar que isso é uma central eletrônica que foi criada pelo Colégio Notarial do Brasil, em que todos os cartórios de notas estão centralizados nessa plataforma digital, possibilitando ao cidadão que ele acesse vários documentos públicos e que ele pratique vários documentos públicos de forma eletrônica, por meio do certificado digital notarizado. Então, a gente tem a procuração pública, a escritura pública e o próprio testamento público, Sem contar a assinatura digital. O nosso Código de Normas Nacional, que está em vigor desde 2023, o provimento 149, ele trata dessa Central Nacional de Serviços Eletrônicos Centralizados, a CENSEC,
como trata também da Central de Registro de Testamentos online, que veio a facilitar muito a vida do cidadão para ter acesso a essa informação. Então, os tabeliães têm os prazos legais em que eles devem nutrir e informar a essa central todos os testamentos feitos, ou eventualmente, se não houve testamento, o documento de identificação do testador e a sua qualificação, para que isso seja acessado de forma pública nos prazos e nas condições específicas, né? E é muito importante a gente também trazer a diferença que existe entre o testamento e o inventário. O testamento é um documento formal de última vontade em que a pessoa vai declarar em vida o que ela quer que aconteça com o patrimônio dela depois da morte dela. Agora, o inventário é um procedimento formal em que vai ser feita a sucessão dos bens daquele falecido. Então, o testamento não elimina a necessidade e a existência de um inventário. Lembrando sempre que a gente tem um inventário judicial, mas também um inventário extrajudicial, feito em cartório, com assessoria de um advogado, inclusive se os herdeiros forem menores ou incapazes, embora a gente tenha que seguir toda aquela regulamentação e regramento legais que existem sobre a matéria, inclusive todas as resoluções do CNJ, né? O nosso Código Nacional, então, ele trata do testamento, das centrais eletrônicas, e aqui eu gostaria de trazer o Código de Normas do Estado de Minas Gerais, que também traz toda a regulamentação sobre o testamento público a partir da diretiva do nosso Código Civil, trazendo também a possibilidade das declarações antecipadas de vontade, as chamadas diretrizes de vontade, em que a pessoa pode declarar em cartório de forma pública questões relacionadas com o corpo dela, a personalidade dela, a administração familiar e patrimonial, para o caso de, em algum momento futuro, ela ser acometida de uma doença ou moléstia grave, ou até mesmo um acidente, em que ela fique impossibilitada de exprimir a sua vontade, né? Até mesmo declarando situações médicas em que ela não quer estar submetida. Então, hoje a gente tem um amparo para a pessoa poder realizar esse tipo de documento e de exprimir essa sua vontade, né, sendo respeitada. Podemos dizer, né, que essa declaração antecipada de vontade, ela representa o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana na sua aplicação prática, né, de forma concreta. Outra coisa que a gente gostaria de destacar aqui é a existência dos chamados testamentos especiais, né? Raros na prática, mas que é importante a gente citar, né? Os testamentos, por exemplo, marítimo e aeronáutico, em que a pessoa, se sentindo mal numa determinada situação, teve ali um mal súbito, acha que não vai conseguir sobreviver, ou passou por uma trepidação ali e de repente falou, gente, se acontecer, de eu não chegar bem ao destino, disso aqui não ter um bom final, ele pode fazer a sua declaração de última vontade perante o comandante e duas testemunhas, ou quem o comandante designar. Isso vai ficar registrado no diário de bordo, sendo importante relembrar que, uma vez que a pessoa chega em terra, ela tem até 90 dias para formalizar ordinariamente, fazer um testamento ordinário referente àquilo que ela colocou no voo ou no navio, né? Porque só assim isso vai ter validade. Caso contrário, se ela não vier a fazer e continuar a sobreviver, aquilo ali não será respeitado juridicamente, apenas se ela vier a falecer,
Então, recapitulando, ela faz na viagem aquele testamento perante o comandante e as testemunhas, chega em terra, formaliza aquela última manifestação de vontade dela no prazo de 90 dias. Aí, aquele testamento fica ok, com validade e eficácia jurídicas. Se ele sobrevive e não referenda isso no prazo de 90 dias, aquele testamento não vai ter validade. Apenas se ele não referendar e não sobreviver em 90 dias, é que sim, ele vai ter validade, né? Aí, um outro ponto que a gente gostaria de trazer, inclusive com a doutrina do Flávio Tartucci, que é o advogado e jurista que está capitaneando a reforma do Código Civil e tem bastante doutrina especializada sobre a matéria. A gente está trazendo aqui agora alguns pontos constantes no Manual de Direito Civil dele, volume único, da edição de 2025, que a gente tem o testamento genético, em que a pessoa vai declarar, né, o que fazer com o material genético dela pós-mortem, né, possibilitando a reprodução assistida. Ele cita também o testamento afetivo, que vai tratar da memória digital da pessoa, cita também uma decisão recente, né, relativamente recente, de 2019, do STJ, no sentido de que é válido o chamado testamento criogênico, em que a pessoa pede que o seu corpo fique congelado e resfriado para uma possível futura ressuscitação, a contar com o avanço da medicina e da ciência. Então ele traz esses elementos e ele destaca pontos que constam do projeto de reforma do Código Civil, dentre eles a possibilidade do testador tratar do chamado patrimônio digital, dizendo o que ela gostaria e quer que seja feita com a sua conta na internet, com a sua senha, seus códigos de acesso, as informações, imagens, contatos que ali estão. Então, regra geral, as mensagens privadas da pessoa em ambiente digital não serão acessíveis automaticamente para os seus herdeiros, a menos que haja uma determinação nesse sentido via testamento, ou que o herdeiro solicite uma autorização judicial e apresente uma justificativa plausível para isso. Então, a justiça, examinando e atendendo esse pedido, vai autorizar esse acesso, né? E, enfim, o que a gente vê é que o testamento, ele é um ato, um documento muito importante, pouco utilizado. Ele representa na fala dos doutrinadores o ápice da autonomia privada, e aqui eu vou fazer uma pequena digressão, que a gente vê na doutrina a diferença da autonomia privada para a autonomia da vontade. Aqui eu vou relembrar o meu ilustre orientador de mestrado, professor Antônio Pereira Gaio Júnior, quando eu discuti lá a questão da arbitragem, a questão do Estado, a gente passou por essa discussão da diferenciação entre autonomia privada e pública e da vontade, no sentido de que a autonomia privada, ela representa uma autorregulamentação feita pela própria pessoa, criando direitos e deveres para ela própria, num sentido maior, mais amplo, né? Ao passo que a autonomia da vontade estaria hoje relacionada mais a questões contratuais, que a pessoa vai exprimir a sua intenção e a sua vontade naquele negócio, né? E então a morte faz parte da vida. Na nossa sociedade ocidental, ela é muito pouco tratada, muito pouco conversada, assim como o dinheiro, o que é uma pena. Espero que as novas gerações virem esse tabu, né? Que isso deixe de virar tabu, deixe de ser um tabu, e que dinheiro e morte sejam conversados no almoço de domingo, porque a gente tem que naturalizar certos assuntos. É óbvio que cada pessoa tem a sua visão espiritual e às vezes religiosa sobre o tema, mas isso não impede
pelo contrário, isso faz parte de decisões. Afinal de contas, a gente vive, a gente acumula patrimônio e a gente tem que ter o direito de decidir. Nós sabemos que no Brasil, a legislação atual, historicamente, autoriza que via testamento seja destinado apenas 50% do patrimônio da pessoa. Outros países com outras formações, outras origens histórico-legais já entendem, aceitam que a pessoa destine 100% para quem ela quiser, Então são escolhas legislativas, escolhas societárias em determinado tempo, em determinado lugar. O importante é que a gente naturalize os assuntos, converse com toda a maturidade e com todo o respeito que eles merecem. Então, esse pequeno vídeo foi para tratar desses pontos destacados aqui. É um tema que muito me interessa, é um tema que eu acho riquíssimo e que eu espero tratar em novos vídeos. Se você curtiu, aproveite para assistir o outro vídeo, que eu vou deixar aqui o link na descrição, em que eu trato dos temas que estão sendo objeto de discussão para a reforma do nosso Código Civil, para você se inteirar, para você buscar conhecimento, para você opinar. Se você curtiu, aproveite para seguir o nosso canal e compartilhar, porque informação compartilhada é conhecimento multiplicado. Registra aí e vamos juntos!